O que aconteceu antes da criação do mundo? O que existia antes da criação do mundo? Essas são perguntas que muitas pessoas fazem e que poucos sabem as respostas, porém a resposta não é tão simples. Vamos embarcar em uma jornada fascinante pelo desconhecido, onde capítulos da Bíblia estão escritos em tons de mistério e revelação. Antes que o universo tomasse forma, antes que a Terra encontrasse seu lugar no vasto universo, existe um capítulo da Bíblia oculta na Bíblia. É um convite para desvendarmos juntos hoje enigmas da própria criação, mergulhando nos registros sagrados que sussurram sobre o que existia antes do mundo. Antes de tudo, a Bíblia nos apresenta um conceito fundamental: Deus é eterno. Ele não foi criado e não tem começo nem fim. Esta ideia é expressa em vários livros bíblicos. Em Salmo 92, lemos: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Esta passagem destaca a eternidade de Deus, indicando que ele já existia muito antes da criação do mundo. Outro ponto importante é a presença do Espírito de Deus. Em Gênesis 1:1-2, o relato da criação começa com: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aqui, a Bíblia nos dá uma visão de um universo primordial, onde a Terra ainda não tinha forma e estava envolta em trevas. No entanto, o Espírito de Deus já estava presente, movendo-se sobre as águas. Isso sugere que o Espírito de Deus é uma presença eterna, existente antes mesmo da formação do mundo. No Novo Testamento, o Evangelho de João nos oferece outra perspectiva sobre a existência antes da criação. Em João 1:3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo, ou Logos em grego, refere-se a Jesus Cristo, indicando que ele também existia desde o princípio com Deus e foi instrumental na criação de todas as coisas. Isso reforça a ideia de que a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, existia antes do mundo. A Bíblia também sugere que os anjos existiam antes da criação do mundo. Em Jó 38:4-7, Deus desafia Jó com perguntas sobre a criação: onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Os filhos de Deus mencionados aqui são geralmente entendidos como anjos. Eles estavam presentes e se alegravam na criação, indicando que já haviam sido criados antes da formação da terra. Outro conceito intrigante encontrado na Bíblia é a personificação da sabedoria, descrita em Provérbios 8:22-31. Aqui, a sabedoria fala como se fosse uma entidade que existia antes do mundo. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada, quando ainda não havia fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu nasci. Esta passagem poética sugere que a sabedoria, que muitos teólogos identificam com Cristo, estava presente com Deus antes da criação. Essas passagens bíblicas nos fornecem uma visão fascinante do que existia antes do mundo. Elas nos mostram um Deus eterno e trino, que existe fora do tempo e do espaço. O conceito de eternidade é um mistério que desafia a compreensão humana, pois nossa experiência é limitada pelo tempo. Contudo, a Bíblia nos convida a contemplar a grandeza e a majestade de um Deus que sempre existiu e que, por meio de sua palavra e poder, trouxe todas as coisas à existência. Refletir sobre o que existia antes do mundo também nos leva a considerar o propósito da criação. Segundo a teologia cristã, Deus criou o mundo e tudo o que nele há como um ato de amor. Em 1 João 4:8, lemos: Deus é amor. Este amor divino é a força motriz por trás da criação. Deus desejou compartilhar seu amor e bondade, criando seres que pudessem experimentar e refletir sua glória. Obrigado por assistir. Esperamos que tenha gostado desse mergulho nas Escrituras sobre o que existia antes do mundo. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para mais conteúdos como este. Até a próxima!